Senhora presidente, senadora Vanessa Graziotin, senhoras senadoras, senhores senadores, meu líder, senador Cássio Cunha Lima, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado, senhoras senadoras, senhores senadores, à luz da grande polêmica que chama a atenção e a concentração dos brasileiros sobre a conjuntura vivida pelo nosso país e a enorme complexidade que se envolveu e mergulhou a presidente Dilma, não apenas se mergulhou, mas mergulhou o país por completo, comprometendo o nosso presente e o nosso futuro, há uma enorme discussão, uma discussão legítima, em torno da origem das preliminares acerca do crime de responsabilidade ou não por parte da presidente da República e o seu eventual impedimento, processo em curso na Câmara Federal. É em torno desse assunto, senhora presidente, que eu quero versar. Fiz uma profunda reflexão e trago hoje ao plenário do Senado para contribuição, senhora presidente. Não há, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não há golpe quando se cumpre a Constituição e as leis do país. Desde a mais remota antiguidade, tem-se a lei como instrumento civilizatório que permite a vida em sociedade com base em seus valores éticos e em seus valores morais. A lei define o que podemos e o que não podemos fazer. Em seu silêncio, admite-se a conduta. Contudo, ao dizer que não se pode fazer, todos a ela devem se curvar. Marco Túlio Cícero, conhecido político, magistrado e orador romano, escreveu uma importante obra, Das Leis ou Sobre as Leis, na qual ele apresentou sua noção de lei e justificativas para algumas leis existentes e praticadas naquele tempo em Roma. De sua obra se destaca a importância do respeito às leis para a preservação do Estado. Dizia o antigo tribuno, o senador Cícero, a lei é a razão suprema da natureza, que ordena o que se deve fazer e proíbe o contrário. Esta mesma razão, uma vez confirmada e desenvolvida pela mente humana, se transforma em lei. Por isso afirmam que a razão prática é uma lei cuja missão consiste em exigir as boas ações e vetar as más. A lei é a força da natureza. A lei é o espírito e a razão do homem, dotado de sabedoria prática e o critério do justo e do injusto. Na linha de pensamento que vincula a natureza, a razão e a lei, Cícero conclui que o estabelecimento da lei gerava um progresso moral que resultaria na ciência do bem viver coletivo. Por isso, a lei se constituía num elemento fundamental para se consolidar os estados, estabilizar as cidades, sanar os problemas dos povos. O homem era, de acordo com o pensamento de Cícero, justo e bom por natureza. Por isso não conseguia ignorar a lei da natureza. Quem a ignorava era injusto, estivesse a lei escrita ou não em alguma parte. Se a justiça consiste na obediência às leis escritas e na conformação às instituições dos povos, e ainda, se a natureza não confirmar o direito, todas as virtudes ruem. Essas virtudes nascem de uma inclinação natural que nos levam a amar o próximo, e é nela que está o fundamento do direito. E nós, para distinguirmos o bem do mal, não temos
que não seja recorrer à natureza. A virtude é, portanto, uma razão perfeita. Não há dúvida de que sua base é natural. É claro que sabemos hoje que a lei é uma construção humana, mas por derivar nas repúblicas democráticas da vontade social, ela refletirá os valores éticos e morais da sociedade, sendo estes forças naturais que condicionam a vontade do legislador e da própria lei. É da legitimidade da lei que nos permite dizer que fora dela o que resta é a barbárie. É a predominância do mais forte, do mais ardiloso, aí sim, do golpe. Cabe, então, a defesa da lei como instrumento de coesão social, por expressar os valores éticos e morais em que se funda uma sociedade democrática. Em defesa, contudo, não se limita à obediência à lei, mas também sua produção de acordo com tais valores éticos e morais. Cícero, na mesma obra, acentua o papel do Estado, tanto na aplicação da lei como na sua produção. A lei deve ser justa, e o é na medida que está em consonância com os ditames morais e éticos da sociedade. A lei é para todos na medida em que sua incidência não observa aspectos particulares, além daqueles que nela estão previstos. Este sentido, surgido na antiguidade, é reafirmado ao fim do feudalismo, ganhando força e vitalidade com o advento do Estado de Direito, que é uma das grandes conquistas da civilização humana. O Estado de Direito é uma situação jurídica ou um sistema institucional no qual cada um é submetido ao respeito do direito, da lei, do simples indivíduo até a potência pública. O Estado de Direito é assim ligado ao respeito da hierarquia das normas e dos direitos fundamentais. Em outras palavras, o Estado de Direito é aquele no qual os mandatários políticos, no caso do regime democrático, os eleitos, são submissos às leis promulgadas. A legitimidade dos mandatários do povo, na democracia e até mesmo do rei, nas monarquias, no Estado de Direito, é condicionada, é uma pré-condição, ou seja, o respeito a que a legitimidade dos governantes é construída diariamente no exercício do poder conforme a lei. Ao desviar-se da lei, o governante perde legitimidade por desviar-se da principal escolha social, capaz de conduzir a todos e a todos submetendo, no caso, lei. Não por outro motivo, as constituições das repúblicas democráticas prevêem a perda do mandato popular daqueles que durante o mandato se desviam da lei, cometendo crimes ou mesmo agindo em desacordo com o decoro natural do cargo que exercem. A nossa Constituição, como outras de índole democrática, exige ainda o solene juramento pelo presidente da República em sua posse de manter, defender e fazer cumprir a Constituição, observar as leis, bem como promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Vejam, manter, defender e fazer cumprir a Constituição e observar as leis. Esta, portanto, senhoras e senhores senadores, não é uma simples formalidade, é uma condição para a posse. Aquele que acredita, pois, que basta ser eleito para ter a garantia, a legitimidade do seu mandato, não conhece o significado da lei para a democracia, nem mesmo os fundamentos da própria democracia. A atuação dos mandatários do povo é sempre regulada pela lei,
de tal modo que, tendo a lei como mediação das relações públicas, ao dela se desviar, perde sim a legitimidade, sendo indigno de continuar exercendo o seu mandato em nome da população. Se a eleição é premissa para a investidura nos cargos de comando político na democracia, o respeito à Constituição e às leis é condição para o exercício do poder. Assim, ainda que eleitos, nós não podemos nos desviar do caminho da lei. A eleição não pode ser, nunca foi e nem será um cheque em branco, um salvo-conduto para que descumpramos a ordem jurídica ou uma procuração com plenos poderes. Não. Os poderes que nos são outorgados são do povo e o seu exercício é condicionado pelo povo através da lei. A Constituição do Estado e de suas leis como instrumento civilizatório e de coesão social, pois a julgo de crucial importância para o momento histórico que vivemos e para a preservação da nossa democracia tão duramente conquistada. Conscio de nossa responsabilidade, não vejo outra conduta, além de trilhar com retidão e segurança o caminho constitucional, o caminho da lei. E alerto, trilhar este caminho é admitir o julgamento que ela, a lei, prescreve, além de agir como ela determina. Trilhar outro caminho da lei é circunvar aos seus ditames e a decisão soberana do juiz natural por ela indicada para julgamento de nossas condutas. Não nos cabe, após o julgamento pelo juiz natural, aquele indicado pela lei, mesmo que nos inconformemos, rejeitar a decisão ou muito menos nos rebelar contra o comando legal dito pelo julgador. Entender esse valor democrático, o respeito às instituições do Estado e à sua lei, nessa quadra de nossas vidas, da vida, enfim, da nação, é o que nos permitirá superar a atual crise, mantendo nossa coesão e integridade como Estado que soube superar as mazelas do autoritarismo. A nação em comoção espera que respeitemos as leis. O pedido, enfim, de julgamento das ações da presidente Dilma, apresentadas na denúncia formulada pelos doutores Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior da Conceição Pascoal, foi feita na forma da lei, que nos suscita o cumprimento da Constituição com seu devido processamento. E aqui permitam-me um parênteses, mais um alerta. Vejam, o jargão utilizado pela presidente da República e pelo PT de que seu julgamento é ilegítimo e de que não vai haver golpe, como se o julgamento na forma da lei e da Constituição por esse Congresso, com o Senado como seu juiz natural, aquele indicado pela Constituição, será um golpe caso acate o pedido de impedimento, pode ser considerado na prática mais um crime adicional de responsabilidade, o de tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, na medida em que o povo contra a sua própria Constituição e contra o seu próprio parlamento. Neste momento do processo de impedimento da presidente da República, em que ainda se realiza o juízo de admissibilidade por parte dos deputados federais e que ainda se realizará também pelo Senado Federal, caso seja acolhido pela Câmara, o discurso de defesa da presidente, expresso pelo advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, em sua intervenção perante a comissão processante, soa como uma ameaça,
soa como uma intimidação e como uma convocação aos seus partidários para que se voltem contra a ordem constitucional e contra o Congresso brasileiro. Apesar de todo o seu contorcionismo, ele foi autoritário, ele foi arrogante. Lhe faltou compromisso com a verdade, lhe faltou compromisso com o país. E evidente que sobrou compromisso com o seu partido e com a sua militância. Até porque antes de ocupar a Advocacia Geral da União, ele foi ministro da Justiça. E durante esse tempo todo, acompanhou e assistiu de maneira omissa a construção dessa grande tragédia que é o governo Dilma, que mergulha o nosso país numa crise econômica, numa crise política, mas, sobretudo, numa crise moral. A denúncia em exame preliminar pelo Congresso Nacional relaciona condutas da presidente que os autores entendem estarem contidos em tipos de crime de responsabilidade previstos na Lei 1079, recebe também das investigações da Operação Lava Jato notícia de fortes indícios e elementos de que o projeto de poder da presidente Dilma, do PT e dos seus aliados, no qual a presidente Dilma lidera, se insere, enfim, e tem sido mantida e se sustenta com base na corrupção sistêmica e apropriação do Estado brasileiro, notadamente de nossa mais importante empresa estatal, a nossa gloriosa Petrobras. Muito embora a mídia e a própria defesa, enfim, da presidente só realcem da denúncia os crimes contra a lei orçamentária, resultante das chamadas pedaladas fiscais, os autores imputam à presidente crimes talvez muito mais graves. O de saber do esquema corrupto que dilapidou o país, sendo leniente para com seus responsáveis e mesmo os protegendo, como os membros da ex-diretoria da Petrobras, que também, por que não, o ex-presidente da República, o presidente Lula, em conduta tipificada no artigo 9º, 3 e 7 da Lei 1070 de 50, ou seja, os casos que são tratados objetivamente como violações de crime de responsabilidade. Após aduzirem com a fraude contra o orçamento público, foi perpetrada principalmente para lhe garantir a reeleição. Os denunciantes retratam o conluio da presidente nos graves episódios desvendados pela Operação Lava Jato. Diz a notícia: a toda evidência, a presidente da República não só não procedeu como deveria, como se valeu em sua campanha, bradando os programas sociais, que na verdade eram pagos pela Caixa Econômica Federal ilegalmente, e o que é pior, alardeando um superávit inexistente, conferindo uma falsa sensação de estabilidade. Passada a eleição, os programas começaram a ser cortados. Os programas foram subtraídos e hoje a juventude simples, a qual foram abertas as portas da universidade, veem essas portas se encerrarem quando estão no 2º ou 3º ano da sua faculdade. Uma verdadeira crueldade. Ouço, senhora presidente, com muito prazer, o líder Cássio Cunha Lima. Senador Ricardo Ferraço, inicialmente cumprimentá-lo pelo discurso erudito, robusto, com profundidade de argumentos, com bibliografia ampla, sobretudo baseado na trajetória do grande orador Romano Cícero, e que nos remete até os tempos atuais, nesse flashback da nossa trajetória humana, onde a pilastra de sustentação das relações sociais estará sempre fincada na lei. E todo o debate que se trava nesse instante diz respeito ao cumprimento ou não da lei. O governo vem mudando e adaptando
de forma sempre oportunista, de acordo com o interesse da ocasião, a sua linha de defesa. No primeiro momento, sequer admitiam a possibilidade da discussão do impeachment, com o falso e falacioso argumento de que se tratava de um golpe. A partir da constatação que não havia como negar a previsão constitucional desse instituto, agradeço, presidente. Estamos agora percebendo o derradeiro argumento do governo que não houve a prática do crime e que, se crime houve, outros governantes também o praticaram. Ora, se outros governantes anteriormente praticaram o mesmo delito, falhou o Congresso Nacional, falharam as instituições, de forma geral, de não ter feito cumprir a lei. E o principal argumento que a base do governo traz é que nos governos anteriores do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Tribunal de Contas sempre tolerou as chamadas pedaladas fiscais. Se pode até admitir essa tolerância, porque os julgadores dos nossos tribunais de contas, seja ele da União ou dos Estados, têm o princípio da irrelevância. Adotam como regra o princípio da insignificância. E o que acontece durante o mandato da presidente Dilma é um aprofundamento dessa prática em proporções que são absolutamente incomparáveis ao que foi feito pelo presidente Lula e pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele instante, ontem, eu mostrava este gráfico e peço mais uma vez que a TV Senado me socorra, mostrando o gráfico que fala por si só. Aqui nós temos o acompanhamento do fluxo de caixa nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula. E o gráfico fala por si só. Mais do que isso, o gráfico grita por si só. Vejam que o Tribunal de Contas tolerava porque havia um comportamento padrão, um comportamento que era usual de você ter momentaneamente um descasamento entre os depósitos, feitos pelo Tesouro e o pagamento feito pelas instituições financeiras. Completamente diferente do que foi feito com esta fraude para se ganhar a eleição, que se chamou de pedalada fiscal, quando, não tendo recursos em caixa para cumprir suas obrigações, o governo se recorre a empréstimos absolutamente ilegais, empréstimos, sim, ilegais, para ampliar programas, especificamente no período eleitoral, como aconteceu com o seguro-defeso, e ainda hoje os pescadores estão sem receber o seu seguro-defeso, numa atitude desleal, covarde, uma atitude desumana do governo que manipulou a esperança, a confiança, a vida de milhares e milhões de brasileiros, não apenas os pescadores, e a esmagadora maioria deles votaram na presidente Dilma acreditando que programas como o seguro-defesa teriam prosseguimento, e foi apenas uma moeda eleitoral. O mesmo valeu com o FIES, milhões e milhões de jovens que foram manipulados em sua boa-fé, manipulados na sua esperança, que votaram na presidente Dilma acreditando que programas seriam continuados e programas foram cortados. Agora, recentemente, o governo anuncia o corte das bolsas do CNPq, uma tradição no Brasil que vem de décadas, das bolsas que são utilizadas para financiamento dos mestrados e principalmente doutorados no exterior. Então, o que houve, na verdade, foi um golpe, sim, um golpe fiscal, uma fraude fiscal, para fabricar dinheiro com empréstimos absolutamente ilegais, que foram utilizados durante o período da eleição e também no ano 2015, o que caracteriza de forma irrefutável, de maneira indiscutível, com características cabais, o crime de responsabilidade. E, portanto, vamos discutir essa matéria. Agora, nesse momento exato, o relator tenta ler o seu relatório na comissão do impeachment na Câmara, a base do governo tenta impedir
de todos os meios essa leitura, mas cedo ou mais tarde a leitura ocorrerá, a decisão será tomada provavelmente no próximo dia 17, no mais tardar dia 18 deste mês em curso no plenário da Câmara e virá para o Senado, onde faremos o julgamento de mérito do impeachment e diante de tudo que já foi comprovado e dos crimes de responsabilidade que continuam sendo praticados, porque é uma ação delitiva contínua, é uma prática de crime continuado. O que está acontecendo agora com a imprensa brasileira noticiando, e eu concluo o meu à parte, senador Ferraço, lembrando de uma música do meu conterrâneo Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que lembrava que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Eles ficam ofendidos com a afirmação, que reflete a verdade e o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, aonde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente. De tal forma, senador Ferraço, que se tem notícia, a imprensa noticia isso todos os dias, que o ex-presidente Lula encontra-se em Brasília tentando encontrar parlamentares que possam ser comprados. Mas nós confiamos na maioria dos parlamentares brasileiros que haverão de honrar os seus mandatos, que haverão representar com dignidade e decência o povo dos seus estados e votarão com consciência para que nós possamos coibir essa prática que está sendo repudiada até mesmo por Paulo Maluf. Veja a que ponto nós chegamos. Maluf estarrecido com o que está acontecendo em Brasília nesses últimos dias. A sociedade brasileira não vai aceitar o que vem acontecendo, a sociedade brasileira vai fazer sua repulsa. Não é possível que esses métodos prosperem. Na política, ganhar ou perder faz parte dela. Não há problema você ganhar ou perder uma disputa na política. O que não pode prosperar são determinados métodos. E os métodos que estão utilizados nessa quadra para tentar salvar a todo preço e a todo custo o mandato da presidente Dilma Rousseff do impeachment não podem ser tolerados e serão repudiados pela maioria do Congresso Nacional e por quase a totalidade do povo brasileiro. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Senador Ferraço, Senador Ferraço, Vossa Excelência. Agradeço. Senador Ferraço, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência fala como líder. Hoje é uma reunião deliberativa e o tempo de líder é de 5 minutos. Mas Vossa Excelência, só um minutinho, já estou concluindo. Vossa Excelência está há quase 50 minutos na tribuna, então veja que há toda a benevolência por parte da mesa. 5 minutos se transformaram em 50. Então, apenas pedir de Vossa Excelência, senador Ricardo, a compreensão para concluir o pronunciamento, para chamar os próximos oradores que estão vindo à mesa já. Eu vou concluir, mas os meus 50 minutos não é nada, perto do precedente que a mesa abriu ontem e às 3 horas que julgar. Eu não vou admitir que nessa casa hajam senadores de primeira e de segunda categoria. Eu vou encerrar a minha fala. Foi dado 3 horas ontem ao senador Romero Jucá. Vossa Excelência me concede uma parte? Com muita honra eu vou ouvir Vossa Excelência daqui a pouco. Tá. É preciso que se dê aos senadores a mesma condição. A Vossa Excelência, inclusive, quando estiver fazendo uso da tribuna. Nós estamos aqui ainda longe da ordem do dia. Eu vou encerrar já o meu pronunciamento. Eu preciso ouvir o senador Lindenberg com muito prazer. Quero ouvir os demais senadores que quiserem trazer Senador, a mesa tem plena concordância com Vossa Excelência. Apenas nós estamos no ritmo que foi determinado no dia de hoje. E eu estou sendo provocada por senadores que vêm à mesa. Vossa Excelência concluirá e em seguida chamaremos os novos oradores. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. E, na verdade, senador Cássio Cunha Lima, o artigo 85 da Constituição Federal é claro e define aquilo que tem sido, de certa forma, uma espécie de bravata daqueles que não querem encarar a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. A vida é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. O artigo 85 define quais são os crimes de responsabilidade da Presidente da República.
atentar contra a lei orçamentária. E o que foi feito com a lei orçamentária foi muito mais que um atentado, foi feito um estupro. Um estupro que ludibriou a opinião pública e a sociedade brasileira. Quando a presidente da República, atentando contra a lei orçamentária, prometeu o céu e entregou o inferno. Senador Cássio Cunha Lima, o professor do INSPER, o professor Fernando Schiller, ele fez uma avaliação da consequência objetiva, senadora Luísa Nunes Ferreira, desse atentado à lei orçamentária. E sobre esse golpe praticado, sobretudo, contra os mais humildes, os mais pobres, aqueles que necessitam que as políticas sociais possam ser efetivas. O atentado contra o orçamento produz o seguinte resultado. Entre 2014 e 2013, comparando com 2014 e 2015, o Pronatec, ele teve o seu investimento reduzido em 43%. O programa de erradicação do trabalho infantil teve, entre 14, 13 e 15 e 14, menos 10 e menos 13. O programa de assistência ao idoso, em 2015, teve uma redução, teve uma redução de 96%. Essa é a consequência objetiva. O programa de assistência aos portadores de deficiência, meu caro senador Lindenberg, teve uma redução em 2015 de 96% em relação ao ano anterior. Eu estou porque esses dados eles confirmam. O que é que isso tem a ver? Isso é uma é a própria confissão de atentado à lei orçamentária. A presidente Dilma atentou à lei orçamentária, violou o artigo 85 da Constituição. Por quê? Eu vou ouvir Vossa Excelência. Não, eu estou querendo só que explique por quê, que eu não estou entendendo. Violou a lei orçamentária, sacou indevidamente, publicou decretos sem autorização legislativa. Portanto, todo esse sistema de violações está claro. E só não vê quem não quer ver. Mas a grande verdade é essa. O que eu estou aqui a considerar é que todos esses dados, eles relatam as consequências para os mais pobres, para os mais humildes, desse atentado à lei orçamentária. Mas ouço Vossa Excelência com muito prazer. Senador Ferraz, primeiro só respondendo a outros senadores que falaram aqui, a última vez que eu conheço, que eu me lembro do escândalo de compra de votos, foi na reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Você teve gravações, depoimentos. Isso sim foi compra de voto. Agora vamos, senador Ricardo Ferraz, aos fatos. A Vossa Excelência acha que se o presidente Fernando Henrique hipoteticamente errou, também a presidente Dilma pode incorrer no mesmo erro? Claro que não. O erro não pode justificar o outro, se é que o outro houve. Claro que não. Do Fernando Henrique... Nós precisamos evoluir no tempo, meu caro senador. Eu não estou dizendo isso, estou querendo dizer aqui que ninguém está falando hoje em dia em compra de votos. Teve compra de votos na reeleição, não hoje. Então eu só queria reparar a fala do líder do PSDB, e não vai ter. Não, eu quero entrar no ponto central aqui agora. Eu quero entrar no ponto central. Infâmia sempre repetida, senador. Não é infâmia. Todo o Brasil sabe. Vocês tiveram a faca e o queijo na mão. Todo o Brasil sabe. A faca e o queijo na mão para apurar. Por que não apuraram? Fernando Porque é uma infâmia. Vocês repetem essa infâmia. Mas não é infâmia, é um fato. Vossa Excelência não lembra daquele deputado do Acre que foi capa da Folha de São Paulo? Vossa Excelência sabe todo mundo sabe. O que as ruas estão dizendo. Eu quero entrar aqui no ponto concreto. Pronto, Vossa Excelência confunde tudo. Na verdade, na denúncia do impeachment, não tem nada de Lava Jato. Não tem nada disso. Os pedidos são em cima de 2 pontos concretos. Pedaladas e 6 decretos de créditos suplementares. É isso, senador Ferraz. Vossa Excelência confunde os anos também. Na verdade, no acolhimento... Eu vou esperar Vossa Excelência para tentar dialogar com Vossa Excelência. Na hora que o presidente da Câmara acolheu o pedido do impeachment, ele aceitou só o ano 2015.
porque a Constituição é clara que não podia ser em relação a outros mandatos. Então, nós estamos falando de 2015, pedaladas e créditos suplementares. Sobre 2015, é preciso dizer, o TCU nem julgou as contas do governo, nem o Congresso Nacional. Por isso que a discussão de pedaladas de 2015 são extremamente vagas. Eles só citam uma coisa, sabe o que é? Plano Safra, que é feito pelo Banco do Brasil. Aí vamos para os créditos suplementares. São 6 créditos suplementares. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas tem um artigo 4º da Lei Orçamentária, tanto 2014 quanto 2015, que diz o seguinte, que o governo pode sim apresentar decretos de créditos suplementares sem autorização legislativa, desde que você tenha como... Desde que você respeite a meta do superávit primário. O que é que aconteceu no Brasil, não só no governo federal, em todos os governos estaduais? Houve uma alteração da meta do superávit primário. E o governo, ao final do ano, apresentou o PLN 5. Vossa Excelência sabe também que no orçamento tem um princípio, que é o princípio da anualidade. Então, ao resolver o problema do PLN 5, nós resolvemos esses 6 decretos. Todos os governos estaduais fizeram isso. Eu estou citando aqui sempre Geraldo Alckmin, editou 31 decretos de créditos suplementares. E depois também mudou a meta do superávit primário. Pronto. Vale dizer, só para corrigir um pouco Vossa Excelência, quando você cria um decreto de créditos suplementares, você não está criando gasto novo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, diz o seguinte, que quem é o decreto de contingenciamento, é através do decreto de contingenciamento que o governo tem que controlar os seus gastos para atingir a meta do superávit primário. O ministro José Eduardo Cardoso foi muito claro quando ele citou o seguinte, isso aqui é como se fosse você indo para o supermercado, você tem uma conta de R$100, e nesse decreto você remaneja gastos de uma para outra rubrica. Então foi isso que aconteceu. Então os senhores, sinceramente, eu escutei o pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência não consegue me dizer, à luz da Constituição e do regimento, em cima dos artigos, qual crime foi cometido. Vossa Excelência não consegue me dizer. À luz da verdade, é fácil constatar que Vossa Excelência, no tempo, evoluiu muito, ou melhor, involuiu. Porque quem viu Vossa Excelência defendendo os crimes de responsabilidade praticados pelo ex-presidente Collor e vê Vossa Excelência agora... Sabe qual? Não, aí Vossa Excelência me tocou no pessoal, vai admitir eu responder. Tocou no pessoal, vai admitir eu responder. Não é no Collor, foi pessoal. No Collor, sabe o que houve no Collor? Senador, a mesa lhe garante, depois do artigo 14, senador Lisberg. Vossa Excelência precisa aprender a ouvir também. Até porque nós precisamos entender que a divergência e a diferença, ela se apresenta como premissa nessa casa. Porque Vossa Excelência, quando fala para mim, me faz, sinceramente, lembrar do padre Antônio Vieira, quando diz que quem fala com palavras fala ao vento e não toca ao coração. Vossa Excelência não fala objetivamente absolutamente nada. Vossa Excelência fala ao vento, Vossa Excelência tenta falar aquilo que também o advogado-geral da União falou. Então, Vossa Excelência vai me dar um minuto. Eu vou ouvir Vossa Excelência daqui a pouquinho, muito mais de um minuto, com muito prazer, porque é importante que nós possamos exercer a nossa porque, senador Ferraz, na época do Collor, sabe o que houve no crime de responsabilidade? Pegaram empresas, olha só na época, empresas que eram administradas pelo PC Farias, pagando despesas pessoais da ex-esposa dele, da mãe, despesas pessoais do presidente da República. Agora não. A Dilma não tem conta na Suíça. A Dilma não tem nada contra ela. Vocês estão argumentando esse artifício contábil, decreto de crédito suplementar. É uma vergonha o que os senhores estão fazendo. É um golpe. Então, eu quis falar das diferenças com o Collor. Golpe. É isso que foi praticado ao longo desses últimos anos pela presidente do seu partido. Senador Ferraz. Que ludibriou a opinião pública, a vontade do eleitor, enganou escancaradamente a população brasileira para chegar à presidência da República. Eu acho que Vossas Excelências deviam aproveitar que o ex-presidente Collor é hoje senador e deviam pedir desculpas a ele. Porque todos os fatos do período do Collor, eles são, de fato, preliminares, perto de tudo que nós estamos assistindo
na vida e na quadra brasileira. Mas senhor presidente. Última parte para seguirmos a lista. Ouço com prazer o querido senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor senador Ferraz, eu quando ouço o senador Lindbergh, de um lado eu discordo sempre dos argumentos dele quando toca nesse assunto. Em outras coisas até posso concordar. Mas eu não deixo de louvar a combatividade dele na defesa do indefensável. Mas ele está defendendo o seu partido e defendendo o líder do seu partido, basicamente, e tentando, de alguma forma, alojar aí o seu projeto político no que poderia se chamar, talvez, de uma certa esquerda do PT, se é que o PT comporta uma ala esquerda. Mas eu queria apenas fazer um comentário, uma nota de rodapé à parte que ele lhe deu. Primeiro, um episódio muito recente de compra, não de votos, mas de compra de mandatos comprovados, mediante julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi o mensalão. Primeiro dado. Segundo, no pedido de impeachment que está sendo julgado, há sim algo mais, além das pedaladas, que por si só já seriam gravíssimas. É atentar contra a probidade da administração. É um dos incisos do artigo da Constituição que define o que seja crime de improbidade, o crime de responsabilidade, e no qual as administrações petistas se ilustraram amplamente. Atentar contra a probidade da administração. Atentado cometido, sim, pela senhora presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado. O mesmo artigo 85, ele define, e já ouço o senador Cássio Cunha Lima e o senador Capiberibe, o artigo 85, não sei, inciso 5º, define a probidade, atentar contra a probidade na administração. Eu pergunto, quando a Petrobras... Mas isso não está no pedido, não. Não, eu li e estudei. Está no pedido. Que a senhora garanta a minha palavra. Não, quem tem que garantir a ordem é Vossa Excelência. Vossa Excelência somente concede a palavra. Consta da inicial do pedido de impedimento atos não apenas que atentem contra a lei orçamentária, mas contra a probidade da administração. A presidente Dilma, à época, ela era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E ela se omitiu quando a Petrobras adquiriu a refinaria de Passadina, proporcionando um dos maiores prejuízos à nação brasileira, o qual seja de 700 milhões de dólares. Então é preciso que a gente olhe para a vida como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Mas ouço com prazer o líder Cássio Cunha Lima. Sou a parte ao senador Cássio Cunha Lima. Acho que ele está compreendendo. O senador Cássio Cunha Lima pediu a palavra. Eu não, mas senador É com 30 segundos, presidente. Não, senador Cássio, nós estamos há 1 hora com o mesmo orador na tribuna, senador Cássio. A Vossa Excelência já pediu uma parte. Ontem tivemos Acho que, em respeito aos colegas de Vossa Excelência, poderíamos dar... Ele já concedeu a parte ao senador Capiberibe e seguiríamos. Certamente quem ocupará a tribuna falará no mesmo assunto e o debate segue. Um bom acordo, 30 segundos. 30 segundos. Lembrar que a execução orçamentária, ao contrário do que foi afirmado aqui, não é analisada anualmente. Existe um instrumento contábil chamado REL. Olha que nome curioso, REL. Só que o REL é com O, Relatório da Execução Orçamentária, que tem que ser apresentado tal qual um balancete a cada trimestre. Portanto, o argumento do ministro Nelson Barbosa, que, surpreendentemente, no final do ano, que você acompanha a execução orçamentária anualmente, e, que surpresa, no final do ano não fizemos superávit, é uma falácia, porque o gestor público tem a obrigação de acompanhar a execução orçamentária a cada trimestre, através do REL. O REL... Excelência, vou para o encerramento. Obrigado, senador Ferraz. Eu me coloco na posição de quem está nos acompanhando pela TV, pela Rádio Senado, principalmente aqueles que estão desempregados. Acompanhando esse debate, eles devem estar se perguntando quando é que os nossos representantes vão resolver a crise econômica? Quando é que eles vão se sentar e resolver a crise política? Eu confesso que fico também angustiado com isso. Nós aqui não estamos construindo a saída para dar resposta para quem nos ouve angustiados.
para aqueles que perderam seus empregos e para aqueles que vão continuar perdendo os seus empregos enquanto o processo de impeachment se desenrola. Porque isso é só o começo. Hoje estão lendo o relatório. Daqui a uma semana vai para o plenário da Câmara. Depois vem para cá. Começa o processo. Imaginemos que seja afastada a presidente Dilma, assume o interino. Nós vamos ter um presidente interino e um presidente afastado. Nós vamos ter duas forças que vão continuar a aprofundar a crise econômica e a crise política. Qual é a proposta? Não há solução com enfrentamento. A solução é a negociação aberta, clara, diante dos olhos da cidadania, diante dos olhos da sociedade. Eu confesso que me decepciona esse debate. Eu confesso que realmente me causa uma certa dificuldade em entender como é que homens tão inteligentes, brilhantes, não conseguem sentar na mesa e construir uma saída que corresponda aos interesses da sociedade brasileira. Senador Capiberibe, não há solução fora da Constituição. O que me decepciona é a ambiguidade com que Vossa Excelência aborda um tema da maior gravidade sem uma perspectiva que possa estar subordinada à Constituição. O que propõe Vossa Excelência, o que determina a Constituição Federal, quando o Congresso Nacional, quando o Senado, que é o juiz natural do impedimento, a admissibilidade é feita na Câmara, mas o juiz natural do afastamento somos nós, senadores. Assim como Vossa Excelência, eu. Estaremos aqui julgando a Presidente da República e a Constituição determina que, em caso de impedimento, o sucessor natural é o vice-presidente da República, que foi eleito junto com a Presidente da República, que está estampado na urna eletrônica o seu nome e a sua foto. Então nós não podemos fugir, nós não podemos sair das regras constitucionais. Tem a foto do vice também, viu, senador Ferraz? É isso que eu estou afirmando. Tirou muito voto. Então, é o vice-presidente Michel Temer. Eu não estou inventando a roda, tampouco Vossa Excelência. Agora, qualquer tipo de atalho que viole a Constituição, isso sim me parece uma chicana, me parece uma manobra, me parece um caminho que não aquele caminho que nós devemos respeitar, ou aquele caminho que nós devemos estar subordinados, que é o caminho da lei. A lei, ela protege os mais fracos dos mais fortes. A lei é o limite de todos nós. E todos nós que estamos aqui juramos o quê? Respeitar as leis. E a Constituição determina que, em caso de impedimento, quem assume é o vice-presidente. Por ora, é isso que se apresenta. Mas eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque, de fato, nós estamos vivendo uma crise muito complexa, mas, a meu juízo, essa crise tem endereço, ela tem CPF e ela chama-se governo Dilma Rousseff. É este o governo que mergulhou o nosso país numa crise moral, numa crise econômica e numa crise política sem precedentes. Essa é a verdade, queiram ou não. Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço desculpas e agradeço a Vossa Excelência pela